Então, olá pessoal, bem-vindos a um novo episódio de um podcast que ainda não tem nome. Temos algumas sugestões e as sugestões serão dadas no Instagram. Então, vão lá, quando esse episódio sair, vão lá no mesmo dia em que sair, terá um inquérito no Instagram, no meu e do Dário, né, que ele vai se apresentar como host, né, vou deixar ali o trabalho dele, para que vocês, juntamente conosco, possamos decidir no nome que iremos dar a esse novo formato, nesse podcast aqui que está a começar. Bueno, temos, e até antes mesmo de entrar no tema de hoje, temos as lives, né? As grandes lives, que, epa, pegam fogo, É, apesar de que semana passada demos ali uma brecha. Mas a é. live dos GOATs, né? Que por vezes será eu, por vezes será o Dário, às vezes estaremos os dois, mas é aquela. Então, epa, não vamos aqui gastar muito tempo. Nós vamos falar, e já devem ter visto ali no. Oh, calma. Hoje vamos falar, e eu vou falar do tema, em seguida o Dário vai se apontar. Hoje vamos falar aqui das opiniões, né? Como ter opinião própria, né? No meio na era das redes sociais, praticamente, como ter uma opinião própria na área das redes sociais. Porém, antes mesmo de começarmos a falar disso, eu dar meu take, eu dar ideia, faz ali uma intro, né? Uma intro do quê? De quem eu sou? Tipo, WhatsApp, você sabe como é que é esse Epá, momento. você me apresentar profissionalmente agora. Não, não precisa fazer assim muita coisa, não tem. Mas Mas enfim. epá, Dário Fernandes, vou estar aqui com o filho nessa nova série para falar de cenas importantes e não importantes, dependendo do Yeah. referencial para nós ou para vocês. Aham. Mas vamos estar aqui por muito tempo a falar de assuntos diversos. E voilà, sou estudante de engenharia química e tudo mais. Engenharia de Questões processos, duras mas vamos aqui. ficar com engenharia química. Vocês são os donos E do. só para ter uma ideia. Como é que é aquela série? Tem uma série ali em que é um referencial no mundo da química. Um, O. Ai, eu esqueci o esqueci-me nome. agora. Ainda nem vi também. Eu Ainda nem assisti aquela vi. série. Breaking Oh, Bad, acho que é Breaking Bad. Breaking Bad, exato. Exato. Breaking Breaking Bad. Bad. Então, vocês são os donos? Não, mas é preciso fazer a diferença. Você é engenheiro de engenharia, estuda engenharia química. Na verdade, é meio Yeah, complicado. Tipo, na verdade, o yeah, que eu estudo realmente é engenharia de processos. yeah. Mas E, engenharia de processos químicos, industrial, tipo. ok. Mas realmente eu não estudo mais química, mas já estudei, tipo, eu comecei fazendo engenharia química e engenharia de processos, tipo, eu fiz os dois, Yeah, ok. mas depois separei-me e fiquei só no processo e deixei a química. Uhum. All Tipo, right. voilà, mas o meu curso é Dupla competência, né? dupla competência e então eu Yeah. faço os dois. Nem todo nosso público é poliglota, né? Alguns mesmo, São os gafos, são os erros, os tiques da língua, mas vou já fazer aqui. sabe. Yeah. Yeah. Olha, vamos então entrar mesmo já no tema, né? A questão o tema, como já enunciei antes, ter opinião própria na era das redes sociais. E como é que eu posso dizer? Primeiro, eu vou dar aqui as observações que eu tenho feito. Eu tenho observado que, vamos ver já no Twitter, para a coisa aquecer. O Twitter, eu tenho, esses últimos tempos, tenho tido esse hábito, bom ou mau, não sei, mas tenho tido esse hábito de, antes de ir dormir, eu dou sempre uma checada Hum. no Twitter, tá vendo? Para refrescar e aquecer a cabeça ao mesmo tempo. E eu encontro de É tudo lá. fixe. Encontro de tudo, sabe? O Twitter é Twitter. Como é que. Pô, eu não, olha, não estou aqui a tentar inglesar o que é, desculpe. Depois vão aqui me falar nos comentários, Pá, não, diz tá flexing. Twitter fica. Twitter é Twitter, né? universal, diz Twitter. Twitter. Então, Porque o público-alvo será.
O público-alvo principalmente é de público lusófono, né? Então, Mas então, como eu estava a dizer, tipo, quando às vezes vou no Twitter, eu me deparo com ah, opiniões. Praticamente o Twitter é feito disso, de opiniões, né? Algumas opiniões com as quais concordo, outras com as quais discordo, mas quase todo mundo lá no Twitter tem opinião, né? E, e, e às vezes eu fico muito frustrado com, com certo tipo de opinião que lá tem. Tipo, eu falo, é, sabe entras numa trend, é, numa conversa, né, num uhum, tweet, e começas a ver ali os debates que vão é, ocorrendo, é, um atrás do outro, e você vê, poxa, é. é tanta coisa que me vê essa questão. Como é que a gente consegue, como é que o ser humano, né, e em particular, tu, por exemplo, vais dar ali o teu point, como é que consegues gerar a tua própria opinião em meio a tantas opiniões, né? Epá. Tipo, no caso de se perguntar se a opinião é realmente tua ou é Yeah, 60% yeah, de yeah. algo que você já viu e Yeah, 40% podemos começar por da outra ali, pessoa. tipo, porque às vezes, nós todos bebemos das opiniões uns dos outros. Uhum. Yeah, todos bebemos das opiniões uns dos outros, então é inevitável ah, É. aprender ou absorver aquilo que estiver ao nosso redor, né? Mas até que ponto nós bebemos tanto e até que ponto qual o limite de beber da opinião ou quando é que podemos dizer que eu estou a beber da opinião de alguém, por exemplo, ou Uhum. simplesmente sem refletir, sem processar, eu peguei aquilo e começo a repetir aquilo como um robô, sabe? Pá, até uma ofensa para os robôs, porque alguns robôs atualmente já pensam. Tu é que estás a acordar os robôs, então tu é que tens uma noção disso. Poxa, esse one back, esse é. Epá, isso é meio complicado, tipo, imagina que tu estás a repetir uma opinião ou uma Yeah. ideia, Uh-huh. mas que realmente acreditas. Cool, yeah. Isso eu acho que deixa de ser, tipo, uma opinião alheia e passa a ser tua também. Nesse sentido, Uhum. acho que deve ser válido, porque agora porque tu aceitaste, imagina, leste uma cena e comparaste com a informação que tens ou analisaste e deste conta, é verdade ou isso é uma boa coisa a se levar em consideração e pegas aquela ideia para ti também. Acho que não devia ter problema quanto a isso, mas o problema é quando você repete uma coisa que tu não tiveste tempo de processar, não tiveste tempo de analisar aquilo e não sabes Yeah. o que realmente hum, funciona 100% aquela ideia, tá vendo? Ok. Nunca viste falha naquilo, nunca estudaste de um outro jeito, Uhum. tá vendo? É Ok. tipo, te apareço com os dados aqui, tá vendo? Te digo, 60% dos homens são homofóbicos, por exemplo, tá vendo? É só um dado Yeah. que eu estou a lançar, tá vendo? Yeah. E tu simplesmente pegas essa informação, tipo, vais ver uns 2 vídeos no YouTube, para confirmar a tua ideia, tipo, tipo, não tiveste tempo de sintetizar tudo, simplesmente, e quando fores procurar se essa informação é verídica ou não, só vais tapear já 60% dos homens são homofóbicos. E é claro que vai te aparecer, tipo, cenas nessa direção, tá vendo? Então, força, não tiveste tempo de verificar a informação, simplesmente te convém Hum. aquilo, Aham. é uma informação que te convém, então você aceita. Mas E estás agora, a falar, yeah. Continua. isso eu acho que é o problema, tipo, quando você já quer uma coisa e te dão, e como você já queria tanto aquilo, já não se preocupas mais em se é certo ou errado, e ficas a repetir aquilo, acho que isso é que é o problema. Venho aqui, te abro um versículo qualquer da Bíblia que diz que todo homem que está mal sucedido um dia estará bem sucedido. E você quer isso, você é mal sucedido.
Uhum. Você não tem mais tempo de verificar se escreveram em qual contexto, se Uau, ok. e simplesmente pegas aquela informação porque te convém, tá a ver? Sabes isso que estás a Acho que falar? nesse sentido, hum, Isso é muito interessante, porque e estás a tocar mesmo em pontos assim, muito delicados, sabe? Porque de- estás a tocar em pontos são delicados. pontos E eu do vou dia a explicar dia por quê. normalmente. Vou Yeah. explicar por quê. Porque ah, pô, eu venho hesitando em fazer um vídeo já há muito tempo, mas provavelmente irei fazer um vídeo dedicado mesmo a esse tema, que é o cancel culture, né? Hum, Quando você falou de pegar uma opinião e não ter o tempo de processá-la, né, tipo cognitivamente, é muito, é muito isso que acontece. Isso acontece com muita frequência. Ah, falaste também dos 60%. Olha, todos os dias eu me deparo comigo mesmo assistindo um vídeo ou vendo alguma cena de alguém pronunciando, ou enunciando dados yeah. que sem fontes. Yeah. Uhum. Então, quando estavas a falar da verificação, eu, poxa, às vezes eu fico, "Pô, esse pessoal não verifica as informações." E eu vou dar um exemplo concreto. Ontem, por exemplo, eu estava no. Foi ontem ou antes de ontem, não tenho a certeza qual dos dois, estou em dúvida, mas eu estava no Instagram. E tem uma página ali que publica muitas cenas sobre a comunidade africana, sabe? Acho que deve ser uma página pan-africana, ok? Mas que traz a relevância das personalidades africanas ou afrodescendentes, né? Ah, praticamente põe ênfase, né, na Yeah. pessoa negra Uhum. e nos seus feitos. E Yeah. naquela eles pegaram esse é um fun fact, provavelmente ainda não sabias. Quem Hum. publicaram ali uma cena sobre, eu também não sabia, publicaram uma cena sobre Uhum. quem inventou o GPS, esse sistema mesmo de localização, Yeah. o GPS. E lá puseram categoricamente que era uma senhora chamada Gabel, até posso verificar rapidamente aqui, Yeah. simplesmente para GPS, calma ali. E isso no quê? No Twitter, no Instagram? Isso foi no Instagram. Ok. Inventei GPS. Então, deixa eu ver, Então, eu estou aqui a entrar no site da GeoAwesome, né? Só para quem Awesome é. GeoAwesomeness, para quem quer encontrar as fontes, né, do que eu estou a enunciar, porque também esse é um detalhe. Tá aqui. Depois A podes deixar senhora. o link aí. Oh, vou pôr o link na descrição do vídeo. A senhora chama-se Gladys West, Dr. Gladys West. Porém, naquele momento, quando eles publicaram a cena, disseram, epá, felizmente quem inventou o GPS é a senhora Gladys West, né? Publicaram na página. Eu disse, uau, ok, Uhum. cool, fixe. Mas, e a maior parte Yeah. das pessoas lá, entras nos comentários, só foram festejando. Festejando, epá, Uhum. fixe, ela é uma senhora negra e tal, que esteve na origem do GPS. E o meu reflexo foi, epá, Uhum. vou ir lá verificar se realmente é isso. Não, o que me fez até refletir Yeah. muito, primeiro instinto que eu tive é que alguém escreveu que GPS significa Glades Positioning uh, System, mas na realidade GPS significa Global Positioning System. Então, ao invés de meterem Global, meteram o nome dela, Glades. Então, eu fiquei tipo, ok, eu fui lá buscar e a primeira coisa que eu já encontrei na net é essa, né? Tipo, que o nome estava errado. Yeah. Epa, lá como eu estava com paciência naquele momento, eu fui nos comentários e disse, não, that's not correct. Isso não é correto. O nome Yeah. certo a significação correta de GPS é Uhum. Global Positioning System. Mas ali já tinha muita gente que tinha dito, ok, afinal é isso. Aceitaram simplesmente, sabe? E mesmo a informação geral da publicação, que é sobre ela ter criado, Yeah. não é um consenso. Tipo, ela é uma das pessoas, das 4 pessoas, a qual é atribuída a Uhum. invenção do GPS, porque ela fez parte Uhum. da Marinha e participava de muitos cálculos ali que ajudavam na precisão de mísseis, né?
do cálculo de mísseis ou localização de mísseis, coisas assim. Depois vão lá ler no site, o link vai estar na descrição. Isso vem ao que estavas a falar, de as pessoas não verificam as informações. Tipo, Yeah. adquirem opiniões sem verificar informações. E outro ponto é quando falaste das pessoas simplesmente procuram por algo que lhes satisfaça, depois de encontrarem, já tem uma opinião, que às vezes nem está certa, e vão buscar coisas que confirmem. Yeah. Isso é que é o problema. Acho que não vejo Então, problema algum em, tipo, gostares de uma ideia, tipo, ou do que alguém disse. Se calhar disse, tu acreditas naquilo, mas se calhar ele disse de uma maneira mais universal, mais boa de se dizer ou de se ensinar. E tu pegas aquilo, tipo, já já foste ver, já tens tudo, não sei o quê. Pegas, olha, e não vais dizer, tipo... Eu tenho essa tendência, tipo... Eu não consigo conversar com pessoas que citam as pessoas. Eu não consigo conversar com alguém que diz, segundo Karl Marx, segundo Macron, não consigo. Eu não aguento, não dá certo para mim. É. quase, para ti, como é que... Tu precisas, sobre o que estás a dizer, eu acho para mim. Yeah. Quando eu digo algo, às vezes não vem de mim, mas eu acredito naquilo, então tu estás a conversar comigo e queres a minha opinião sobre aquilo, e é a minha opinião que eu te dou. Tá vendo? Uhum. Quando eu cito Yeah. alguém, é para dizer, ele disse isso, e eu estou de acordo, talvez, Exato. Yeah. né? Yeah. Mas eu tenho que precisar isso, mas ao invés de eu estar a dizer, olha, o filho disse isso há 2 anos, e eu estou de acordo, eu digo, porque não é uma opinião, tipo, quando não é uma opinião tua, é uma coisa universal, tá vendo? Não é Uhum. exatamente um dado científico que tu é que tens só aquilo, tá vendo? Yeah. Tu é que, vai lá, que inventaste a vacina da varíola, ok, tipo, ninguém pode, mas é uma cena universal, é tipo dizeres que, sei lá, as mulheres são super bonitas, ok, eu não preciso dizer que o filho de 2 anos citou que as mulheres são super bonitas, eu posso dizer, eu acho que as mulheres são super bonitas, tá Yeah. vendo? Eu não consigo Tem conversar com isso, alguém né? que cita, ou tu acreditas no que ele disse e simplesmente fazes daquilo a tua opinião também, o que você Uhum. acredita, né? O povo é Ok. o MPLA é o povo. Você acredita nisso e faz daquilo a tua cena. Há uma semana atrás, quando eu estava a conversar lá, quando falhei a live, Yeah. já estávamos a conversar sobre vários aspectos. E aí tem alguém que cita muitas pessoas que corta, e quando tu citas muitas pessoas, tu te perdes também, quer dizer? Hum. É um monte de pessoas, é como se a pessoa tivesse a te dizer, olha, eu sei um monte de coisas, Mas será segundo o que essa pessoa livro, não sei o processou quê. mesmo? Será que ele... Tá bom, ele admira muitas personalidades, mas será que ele processou a informação que elas transmitem para tornar aquilo sua opinião? É pá, as pessoas quando citam não fazem realmente isso. Ou já tinha esse problema quando era cristão, ou quando estava 100% na religião, tá vendo? Yeah. Eu raramente sabia dos textos. Eu te falo uma coisa, ué, tipo, raramente sabia que eu sabia exatamente o que diz, com as vírgulas, com tudo, mas tinha problemas com os textos, porque eu não quero saber se é o Não, Mateus que falar disse ao eras João. preguiçoso e não gostar não gostar de participar dos Não, exercícios. Yeah, mas fala, fala. não, até participava mesmo, era assíduo mesmo na igreja, eu dava 100% quando estava no tempo, mas a questão é que eu achava mais importante dar a minha opinião, estás a ver? Uhum. Eu tive uma conversa depois por causa disso, estás a ver? Porque nós estamos aí para ensinar o que a Bíblia diz, estás a ver? Yeah. Não o que você acredita, estás a ver? E eu tinha esse problema, eu falava nas pessoas o que eu acredito, estás a Yeah. ver?
acho que geralmente ali nesse contexto, né, seria você tende a acreditar no que a Bíblia diz. Então, se tinha dificuldade de dizer o Yeah, que mas está na Bíblia, como é que é? A minha yeah, conexão está instável. tá mal? Consegue? Não, agora acho que voltou. Ah, Voltou, tinha... voltou. Tava aparecendo desculpa. Ok, agora tá bom, tá bom. Yeah, tá fixe. Eu estava a dizer, tipo, se tinha dificuldade em retransmitir. Porque é bem verdade, eu até certo ponto chego a estar de acordo contigo nisso, que infelizmente, em meios dogmáticos, né? Não simplesmente no meio cristão, mas em meios dogmáticos, religiosos, e não só, até mesmo na política. Na política também nós conseguimos ver isso em Angola e em outros países do mundo, onde gente, é aquele, o efeito manada, sabe? As pessoas têm muito, as pessoas são preguiçosas mentalmente. Não, Frank, e eu acho que eu estava a falar disso, né, antes Yeah, de yeah, começarmos a live. As pessoas são preguiçosas mentalmente. yeah. É o primeiro. É, pastor, começando a aprender, a exercitar um pouco, a sair um pouco dessa preguiça mental e ir à busca da informação, sabe? Quando eu me deparo com uma informação, eu tento questioná-la, principalmente quando tem dados envolvidos. Esses 95% e 100%, É, e mesmo, porque yeah. tem gente até que diz, tem um conhecimento popular que diz que estatísticas mentem, números mentem, cada vez mais percebo que números Yeah. mentem. Eu seria capaz de mentir ao meu chefe na empresa, manipulando um pouquinho só os meus dados. Uhum. Só um pouquinho, só uma coisinha. Se Yeah, eu yeah, yeah. manipular uma coisinha, o resto vai estar Yeah, correto. Mas o princípio já está mal. yeah, Então tem yeah, essa, que yeah, as pessoas yeah, yeah. não tiram tempo para ir à busca da informação. E voltamos ali no Twitter. O Twitter tem muito disso. Tem gente muito inteligente lá, Yeah. mas Às vezes, agora não percebo muito bem isso. Às vezes, tipo, eu fico assim, tipo, as pessoas têm preguiça. É realmente preguiça de procurar, ou é tipo, não sei como se diz isso. Estás a ver quando tu conversas com alguém, um, e a pessoa sabe mais daquele assunto que tu. Tipo, uhum, imagina tu no teu domínio de estudo, não sei o quê. yeah, E aí estás a conversar com o teu prof, ou o teu tutor de estágio, ok? uhum, E a tua cabeça determina essa pessoa tem conhecimento mais avançado que eu, tá vendo? ok, Então tudo que sai da boca dessa pessoa, normalmente, tá vendo? É yeah, válido. Não será ok, uma ok. coisa. Eu vou Hum. falar uma coisa, tipo, eu Isso estava aqui não devia ser podcast, tinha que ser uma palestra, um masterclass, ok? Não sei. tipo, yeah, nós estávamos a acompanhar uma entrevista, Yeah. estava a acompanhar com Chumbo. Um, onde é que era? Acho que era uma entrevista do Cano Cortado, uma coisa assim, uma desses podcasts, uma coisa Yeah. assim. E aí tinha dois convidados a falar sobre o tema, não sei o quê. E eles estavam a falar de coisas, tá vendo? Que os dois hosts só estavam simplesmente. Um depois estava a perguntar, mas os dois estavam simplesmente a aceitar, porque eles é que têm. Na verdade, eles é que. Acho que mentalmente eles determinaram, não acho que são só eles. Eles são célebres, eles são famosos e no que fazem. Então, Então, o que eles falam deve ser verdade. deve ser verdade. Tá vendo? E Hum, devia ser, deve ser, mas as pessoas não estão no deve. É verdade, tá vendo? Então, ok. praticamente. E eles também, quando foram lá, eles já tinham essa narrativa na cabeça deles, tá vendo? Os dois lados. O Yeah. lado que eu estava a falar, ele já sabia que eu é que tenho domínio nisso, então tudo que eu disser está errado. E às vezes, quando tu estás nessa senda, nesse caminho, tu nem sequer perguntas, porque tens vergonha, tá a ver? De tu estás a fazer pergunta errada, tu é que estás errado, tu é que não devias estar a perguntar isso, porque tu não estás a entender, tá a ver? Hum, E essa cena tem bué dessa cena no domínio religioso. yeah. Tu lês uma passagem na Bíblia e ficas confuso.
Ok, eu acho que é isso. Mas, tipo, vou procurar alguém que tem mais domínio sobre isso. Vais para o teu pastor. Só que tudo o que ele te disser é o que está certo. Depois de sair daí, o que ele disse é o que está certo. Tá Yeah, bem? yeah. Uma vez Chega a ser que um, tem. um fato de. Olha, se não está a falhar. Uhum. Termina ali a frase, a tua frase. Poxa, a minha net não está a dar muito Não, não, certo. não, podes continuar. Yeah, É Biocode. yeah, é Biocote. Biocote nunca querem nos ver bem. É Não sei. Mas olha, muito Biocode. quando você falou de no domínio religioso, né? Eu estava a falar de forma geral, para não pensar que eu estou a atacar, né? Ao setor em particular. Porém, Não, só, é bem só. verdade que eu não tenho medo deste não. Oh, está aqui a me dizer que já temos mais 10 minutos. Não, até Também tem não sei. outros exemplos. Não, antes temos 10 minutos e realmente só temos 10 minutos. Né? São 30 minutos de podcast, então já está a avisar aqui também. É, mas, E o que eu estava a dizer, só para é, finalizarmos, né? Tocaste ali no ponto de que geralmente o que acontece no domínio religioso, né, na esfera religiosa, uma vez que estabelecemos uhum, que uma entidade é a portadora da verdade, já não questionamos mais. é, O que ela é, disser pode ser hoje pode falar uma verdade, mas amanhã vai dizer uma é, barbaridade, aquela barbaridade vai soar como uma verdade, porque já é, inconscientemente ou conscientemente admitimos que aquela pessoa é que trará a verdade, sabe? Então não iremos questionar. Até questionar se torna tipo uma afronta. E isso, tá bem. acontece. Eu não sei, eu disse isso na última live que fizemos em que uh, o famoso do Instagram, né? O grande famoso do Instagram, o influencer dos novinhos e do mundinho. Ele, estamos ali e eu disse, olha, que quanto à política devíamos, em Angola ainda precisamos passar da fase de considerar os partidos políticos como tipo religiões. Então, o que acontece? Quando atualmente ainda tem muita gente que basta um presidente de um partido político no qual ele acredita, falar alguma coisa, pronto, aquela coisa é a verdade, já não questiono, tá? Não põe em causa, por causa. E é o mesmo tipo de comportamento que se verifica na religião, né? Que quando a entidade estiver acima pronunciar, aquilo é a verdade. O resto do pessoal só diz, não, mas o fulano diz, ele diz. E vem aquilo que estavas a dizer há pouco tempo, que tem a ver com o citar personagens, assim, aleatoriamente, sem necessariamente processar a informação e tornar aquela opinião sua. Na verdade, até acho que torna a opinião deles, né? Mas eles não processam a qualidade daquela opinião ou da informação que Mas adquirem. tu estás a conversar comigo, eu quero saber o que tu pensas, tipo, tudo que vi daquela conversa é o que tu pensas, é a tua ideia. Eu não preciso Yeah. de conversar com Karl Marx, que já morreu. Tá a ver? Yeah. Tu leste, sintetizaste a informação e fizeste dela a tua. Ok. Tá a ver? Uhum. É um dado, tu podes citar, olha, esses dados, se queres ter certeza de onde vem, vem daí, só que. O estudo tal foi feito, eu vou te Yeah, dar o yeah, yeah, link, yeah. mas Estás a ver? yeah. Isso é normal, não sei o quê. Mas ficamos aqui a conversar e saímos do que do espectro redes sociais. Ficamos Vou mais na tentar um opinião em pouco. geral. Não, acho que é bom quando a gente sai dos padrões ou dos limites estabelecidos. Yeah. Sabe, talvez amanhã, se a gente tiver tempo de fazer o podcast, podemos dar uma continuidade. Acho que é impossível conversar sobre isso em 30 minutos. Mais ou menos Porque assim o tem, pessoal tem já bué de fica exemplos. tendo. E ainda bem que falaste sobre o Twitter nesse sentido. Vamos voltar nas redes sociais. É tipo, teve um Twitter há um mês ou umas tantas semanas. Uhum. E que era meio que um, tipo, dizem tanto sobre inglês, sobre saber falar inglês, mas tipo, a pessoa aprendeu inglês, mas está em casa, não tem nenhum trabalho. Tipo,
para dizer que o inglês não é necessário. Yeah. É um Twitter assim, tá? E a pessoa é famosa lá no Twitter e todo mundo estava aí, isso é verdade, não sei o que, não sei o que. É meio que, perdem tempo com o inglês que depois não usam e essa coisa toda. Eu não sou muito de comentar no Twitter, não sei. Às vezes sinto bem de vontade de comentar. Escrevo, Eu mas depois já também, apago o que eu escrevo. também. Porque entendi que, tipo, as pessoas fazem isso exatamente para ser uma trend, para ser uma cena, tipo, para debater, para discutir, para ter um monte de interação, tá a ver? Eu não acho que Yeah, criar você lê de cada controvérsias, né? comentários tão sem noção, ideias tão, para todo mundo tem ideia, não sei o que, mas muito a coté, e eu ficava tipo, mas depois entendi que o Twitter funciona mesmo assim, tá vendo? Tu chegas e dizes Exato. tipo, eu acho que os homens não deviam existir, tá vendo? Eu acho que as mulheres não deviam existir. Tu já sabes que esse tipo de Twitter terá tipo um monte de pessoas a conversar lá com um monte de opiniões lá no Twitter, tá? Então você faz esse correto, faz sabendo tipo que terá uma reação de todo o people, e uns terão de acordo, outros vão estar em desacordo, e fazes Uhum. isso por esse pré, então estás à espera da minha reação, e tipo, eu não vou te dar isso, tipo, então, Mas é porque mesmo feito também para isso, né? Para que as pessoas reajam e que haja essa tem ah, gente polêmica demais. interação de ideias, né? Porém, Yeah. quer dizer, algumas pessoas acabam. Às vezes aprendo no Twitter, nas discussões, eu vejo, Não, você poxa, aprende muita coisa. a opinião dessa pessoa, tipo, a réplica dessa pessoa me parece muito interessante. Eu não vi Yeah. as coisas dessa maneira, mas acho que vale a pena Yeah. eu ir buscar mais informações a respeito. Uhum. E às vezes eu falo, Não, pô, aí às vezes me dá raiva, eu falo, poxa, o que essa pessoa está a dizer, mas qual o nível de burrice dessa pessoa também? não, acho nesse sentido salvar, mas tem aquele sentido que a pessoa simplesmente, você entende que ela fez exatamente para ter uma reação, são pessoas que buscam a cloud, tipo, o Claro que é público, isso. tipo, eu entendi que se eu quiser ter muitos seguidores no Twitter, eu tenho que ser polêmico. E se eu conseguir entender Yeah, isso, é claro que muitos outros entenderam isso antes de mim, tá? e tem que Então, entender e põe em prática. no Twitter tem pessoas do contra, tem pessoas que reagem só a um Twitter qualquer, ele chega e diz que é contra aquilo, absolutamente só. Hum, É yeah, muito complicado. Eu acho que nunca realmente comentei uma coisa que esteja em desacordo lá no Twitter. yeah. Uso mais para O- aprender como tu, para ler os comentários, aprender essa cena. E não, tem outras muita coisas. cena interessante. Coisas. É super interessante, é bom interativo, não sei o quê. Eu abro o Twitter logo pela manhã. Eu abro É, pela noite, antes de dormir. não, Epa, abro ao eu longo do dia, abro pela mas manhã abro e pela durante o noite, dia, as mas na duas sim. noite é o momento mesmo da meditação, sabe? Aquele momento religioso, a Ah, prática contínua. Eu quando estou nesse transporte, mesmo estou no transporte a bazar, abro já a cena, ver uma cena. Tipo, mas fico bem em off, tipo, não tipo assim, tempo, tipo, às vezes fico um ano sem usar, às vezes fico muito tempo. Uhum. E tipo, quando a necessidade volto, não sei o que, a usar. É fixe, Não, mas é super tóxico. não, isso sem dúvida, sem dúvida. Tem um tempo que eu já estava a gostar daquilo, queria me lançar também. Oh, ficou menos de um minuto. Vamos dizer, Também consegues ver vai. ali. Consigo. Porque eu Ok, tenho que cool. aceitar, quando tu começas a gravar, eu tenho que aceitar se quero ser. Yeah. Então, Então é isso ali, né? É isso ali. Pessoal, nós vamos. É o seguinte, deixem nos comentários o que você acham, né, das opiniões e como deviam ser formadas, qual o cuidado que devemos ter na formação, no processamento das informações que adquirimos e na formação das nossas opiniões, né? Porque, toda opinião deve, entre aspas, merece ser não é ouvida, mas nem válida, toda, deve ser ouvida. merece ser ouvida, mas nem toda É. opinião é válida. Uhum. É. Portanto, É. tenham sempre aquele cuidado. E, sobretudo, acho que é importante, né, ter a atenção com os números. Os números na internet É. mentem. E checar sempre as fontes. Uhum. Yeah.
mesmo Manda ali assuntos também. uma última cena para nós bazar. Epá, não sei se terei tempo suficiente, mas epá, Menos de 1 minuto. menos de 1 minuto. Epá, a conversa foi super boa, não tivemos tempo. Vamos tentar fazer depois Haverá segunda parte se esse vídeo chegar yeah, a 50 likes. 50 likes. Você Yeah. também está a pedir pouco, jovem. 100 likes, então. 100 likes, vamos meter segunda parte desse vídeo. Sim. Tá, foco. Então, até o Sem próximo likes. episódio, né? É nós e nos vemos nas lives dos GOATs.